Olá, sejam bem-vindos a mais uma rubrica Tendências com a apresentação de Cila Correia e colaboração de Jorge Leal e Carlos Lopes. Muito nos honra estarmos todas as sextas-feiras às 11 horas, com repetição às 21, junto dos nossos caríssimos ouvintes. Temos em estúdio um convidado muito especial, José Duarte Carvalho, médico especialista em anestesia do Centro Hospitalar Tondela Viseu, investigador e coordenador do Estudo Médico Hidrológico das Termas Santiago em Penamacor e ainda diretor clínico da Estância Termal das Caldas da Felgueira. Hoje vai falar-nos das tendências do termalismo em Portugal. Olá José, seja bem-vindo. Olá. E bem-aja por ter aceito o convite de Tendências e estar aqui junto de nós a integrar a nossa lista de convidados especialíssimos. José, o termalismo em Portugal parece querer voltar a atingir um lugar de destaque no panorama turístico português. Enquanto diretor clínico das Termas da Felgueira, fale-nos das estratégias que são aplicadas para atingirem esta abordagem turística. Olá, antes de mais agradecer o convite. É para mim uma honra estar nesta rubrica e poder partilhar alguns dos conceitos e alguns dos temas relacionados com o termalismo. Efetivamente, em Portugal, nos últimos anos, e fruto da crise, porque Portugal passou de uma forma mais severa, o termalismo ressentiu-se também dessa crise. E, de facto, até 2014, genericamente, e em particular as Caldas da Felgueira, verificou-se um decréscimo do número de termalistas. Essa tendência, felizmente, começou a alterar-se a partir de 2014 e temos assistido gradualmente a um crescimento, ainda que tenue, mas sustentado, do número de termalistas. O que é que as estâncias têm feito, ou o que é que as Caldas da Felgueira, enquanto estância termal, têm feito para proporcionar e promover este crescimento? Bom, temos procurado divulgar as indicações e os benefícios do tratamento termal junto de diversos setores da sociedade, desde logo junto da classe médica, que muito pouco sabe sobre termalismo e sobre tratamento termal, e depois junto de grupos selecionados nas escolas, nos grupos de mais idade, por causa da sua patologia musculoesquelética, enfim. Temos procurado dinamizar iniciativas que, em certa medida, vão reforçar e alertar para o benefício do tratamento termal. A título de exemplo, e no que à classe médica diz respeito, temos promovido nas Caldas da Felgueira desde 2015 espaços de discussão informal sobre temas diretamente ligados com o termalismo. A esses espaços demos o nome de Tertúlias Termais da Felgueira e têm sido, já tivemos 4 edições, 2 em 2015, 2 em 2016, têm sido espaços de discussão informal de temas diretamente ligados com o termalismo. Problemas respiratórios, desde DPOC, problemas musculoesqueléticos, como as lombalgias, têm sido temas tratados nestas tertúlias termais. Temos procurado também, junto das juntas de freguesia, junto das câmaras municipais, fazer a promoção da estância termal e dos benefícios do tratamento termal.
Muito bem, José. Referiu há pouco a divulgação junto das escolas. Tendo em conta um público jovem, qual é a aceitação deste público perante esta abordagem das estâncias termais? As crianças, de uma maneira geral, aceitam muito bem o tratamento termal. Desde logo porque é um tratamento que não tem picas, não tem agulhas e, portanto, as crianças adoram tudo quanto lhes possa fazer bem e que não lhes cause grande traumatismo. Depois porque as crianças, sendo inteligentes, sabem perceber quando um tratamento efetivamente lhes faz bem. E mesmo que a estratégia de tratamento possa ser com ausência de picas, mas desconfortável, elas toleram esse desconforto porque percebem e verificam que melhoram após o tratamento termal. Um exemplo muito prático e muito rápido, as crianças asmáticas. As Caldas da Felgueira são muito procuradas por crianças com asma, seja por iniciativa dos pais, dos avós ou referenciados pelos colegas da pediatria. E, efetivamente, o tratamento termal é que são submetidos, as técnicas de tratamento termal é que são submetidos nas Caldas da Felgueira. Pese embora uma ou outra técnica lhes possa ser mais desconfortável, eles aceitam-nas muito bem, toleram-nas muito bem, porque vivem depois com outra qualidade. Deixam de ter crises, o que é um conforto para eles e para os pais, e, portanto, as crianças são uma população, uma faixa etária que vê e que aceita muito bem o termalismo. E em que os benefícios são notáveis e na em sua que os qualidade benefícios de são, vida. de facto, fantásticos. Nós estamos a recolher alguns dados estatísticos sobre os benefícios do tratamento termal nas crianças com asma. Estamos a fazer um levantamento das crianças asmáticas que nos procuram e de quais os efeitos que obtiveram, para poder depois, com números concretos, mostrar e divulgar aquilo que para nós é uma percepção clara de que o tratamento termal na criança asmática melhora significativamente a sua qualidade de vida, melhora significativamente a qualidade de vida dos pais ou dos cuidadores. Porquê? Porque deixam de ter crises e, progressivamente, algumas delas libertam-se inclusive da terapêutica crónica que necessitam para poder ter uma qualidade de vida aceitável. E aqui podemos falar das tendências de tratamento à base de produtos naturais, não é? Sem químicos, com a ausência e sem efeitos secundários, naturalmente, sem efeitos secundários. É curioso, e esta questão pode levar-nos já para um outro campo, que seria interessante em Portugal fazer-se um estudo que visasse tão simplesmente comparar o custo do tratamento termal e o seu benefício versus o custo do tratamento farmacológico e do absentismo escolar e laboral que isso condiciona aos pais. E estamos em crer que facilmente se concluiria de que o custo do tratamento termal seria ínfimo comparado com o custo do tratamento farmacológico versus o absentismo laboral e escolar que a doença, que a agudização condiciona. É de facto um desafio que a Associação das Termas de Portugal, enfim, que a Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica deveria encarar com determinação para mostrar a evidência, enfim, e comparar e depois chegarmos a uma conclusão que, de facto, na nossa perspectiva e na nossa convicção, é largamente favorável ao tratamento termal.
Estamos a falar neste preciso momento em que estamos a falar dos tratamentos termais. Existem centenas de termas a nível nacional. O que é que diferencia esses tratamentos? O que é que diferencia as termas existentes em Portugal? Existe algo que é diferente, que as torna únicas em algumas áreas do país? Pode-nos falar um pouco sobre os tratamentos, efetivamente, e o que é que diferencia as termas em Portugal? O que diferencia as estâncias termais em Portugal são, no essencial, o seu medicamento. E o seu medicamento é a água mineral natural. Ainda assim, estâncias com a mesma água mineral natural e com indicações e com as mesmas indicações terapêuticas podem diferenciar-se pela forma como utilizam essa água, pelas técnicas de utilização dessa água. E a estância termal das Caldas da Felgueira, e é com satisfação e com orgulho que digo isto, diferenciam-se das demais estâncias termais nacionais no tratamento da patologia das vias respiratórias, pelo facto de possuir no seu portfólio de técnicas termais um conjunto de técnicas, de aplicações que nós designamos de aplicações médicas, que são um exclusivo nacional das Caldas da Felgueira. E isto tornam as Caldas da Felgueira uma estância de referência nacional no tratamento de patologia das vias respiratórias. Estamos a falar de técnicas que são executadas por médicos, não é com supervisão médica, são de execução médica e que não existem em nenhuma outra estância nacional, mesmo com as mesmas águas sulfúrias, como são as águas das Caldas da Felgueira, e com as mesmas indicações. Estamos a falar de patologia respiratória alta, como rinites, sinusites, faringites, amigdalites crónicas, tubotimpanites nas crianças, outra área onde de facto marcamos a diferença. E portanto, em resumo, diria que o que deve presidir à procura de uma estância termal serão 3 fatores. Não o fator geográfico, esse não é relevante, mas o tipo de água, se a estância tem ou não indicação terapêutica para a patologia de que a pessoa é portadora, e, em terceiro lugar, que técnicas essa estância tem disponíveis para aplicar o seu medicamento, que é a água mineral natural. E, portanto, é do conjunto destes 3 fatores que se deve basear a escolha da estância termal a procurar para fazer o seu tratamento. Muito bem. José, esclareça-nos só aqui de um pormenor. Referiu o tipo de água. Este tipo de água tem interferência na zona geográfica? Quais são os fatores que a diferencia de outras estâncias? A região das Beiras é uma região muito rica em estâncias termais e estâncias termais que, no essencial, têm águas sulfúrias. A falha é a mesma e, portanto, o foco de captação, a falha onde se vão fazer as captações da água, é a mesma na região. E, portanto, todas as estâncias aqui na nossa envolvência são estâncias cuja água mineral natural é uma água sulfúria, portanto muito rica em enxofre, que é o componente que exerce maioritariamente o seu efeito terapêutico. As outras estâncias, a norte ou a sul da nossa região, terão águas diferentes consoante a falha geológica onde onde os furos penetram e, portanto, onde os aquíferos
estão localizados. Muito bem. Então, poder-se-á dizer que quanto maior a percentagem de enxofre, maior qualidade terá a água. Sim, o enxofre é de facto o elemento que dá o cheiro característico à entrada de uma estância termal, o cheiro a ovos podres que toda a gente das nossas infâncias, ou porque íamos com os avós. E é de facto o enxofre que tem reconhecidas as propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras. Nas estâncias termais não se faz magia, não se faz nada que não seja facilmente explicável e compreensível. Quando um adulto ou uma criança ciclicamente tem uma infecção da sua amígdala, por exemplo, tem uma amigdalite, e desenvolve um quadro de amigdalite crónica, ciclicamente necessita de fazer antibioterapia, melhora e passado umas semanas volta a ficar mal. Temos que ter a percepção de que, porventura, o foco de infecção residente não é alcançável pelo antibiótico que estamos a prescrever a esta criança e, portanto, o que nós fazemos nas estâncias termais mais não é do que eu resumiria em duas coisas. Por um lado, lavar, depurar as estruturas e, por outro lado, impregnar essas estruturas ou as cavidades com o nosso medicamento, sob a forma de aerossol, sob a forma de nebulização, rico em enxofre, para que exerça o seu efeito anti-inflamatório e imunomodulador. E, portanto, não há aqui nada de magia, nada de anormal ou de alternativo. É, de facto, uma terapêutica cujo fundamental é remover das estruturas o foco residente de infecção e colocar, depois da remoção, nessas estruturas o enxofre para que ele exerça o seu efeito anti-inflamatório e imunomodulador. É tão somente isto no que, por exemplo, a amigdalite diz respeito. Será um pouco diferente em relação a outras coisas, mas... Ou seja, temos aqui vários tratamentos baseados em diferentes tipos de água, espalhados por várias estâncias termais pelo país. De que forma é que o consumidor geral, o potencial termalista, pode, de uma forma informada, selecionar o melhor tratamento para a sua patologia quando ele não vem já com uma prescrição médica para este fim? Exatamente. Muitos dos nossos termalistas vêm referenciados por colegas da otorrinolaringologia, por colegas da pneumologia, por colegas da medicina geral e familiar, por colegas da pediatria, por colegas da fisiatria, enfim, da ortopedia, para fazer tratamento termal direcionado para o seu problema. Mas uma franja muito significativa dos nossos termalistas vem por iniciativa própria. Vem por iniciativa própria e falo prolongado no tempo. Portanto, ou seja, há uma certa recorrência aos serviços ao longo dos anos. Exatamente. Isso. As pessoas verificam que melhoram com o tratamento termal e mantêm a prática do tratamento termal com uma periodicidade genericamente anual ou bianual. Mesmo que não tenham qualquer tipo de comparticipação.
Muitas das pessoas que nos procuram são utentes do Serviço Nacional de Saúde e não têm, o Serviço Nacional de Saúde deixou de comparticipar os tratamentos termais e não têm nenhum tipo de contrapartida financeira, nenhum tipo de apoio para efetuar o tratamento termal. E, portanto, as pessoas, se nos procuram ano após ano, se investem o seu dinheiro no tratamento termal e não têm nenhuma comparticipação, é porque efetivamente verificam que melhoram com o tratamento termal. Outros subsistemas de saúde, como a ADSE, o SAMS, os serviços médicos da GNR, da PSP, da PT e outros, comparticipam os tratamentos termais dos seus funcionários e colaboradores. E é curioso que temos verificado que muitas apólices de seguro começam a incluir nos tratamentos comparticipados o tratamento termal. Eu penso que não será inocente esta inclusão do pagamento de tratamento termal nas apólices. Provavelmente as seguradoras já perceberam que o pouco que gastarão com o tratamento termal vai-lhes gerar uma poupança enormíssima no futuro em terapêutica, farmacológica e outra para os seus segurados. Podemos estar aqui a dizer que há uma espécie de profilaxia para o futuro, não é? Uma prevenção pela saúde. Eu acredito que as seguradoras estudam ao pormenor todo o tipo de comparticipação que promovem e, portanto, quando assistimos a um crescendo de comparticipação do tratamento termal pelas seguradoras, é porque certamente já verificaram que há aqui um ganho enormíssimo para a companhia, com benefício naturalmente para os seus segurados. Para ser feita essa profilaxia, existe alguma data específica, algum espaço temporal para que as pessoas possam efetivamente fazer os tratamentos termais? Falou há momentos atrás que há utentes que fazem anualmente ou bianualmente. Existe algumas datas específicas para que os utentes possam fazer os tratamentos termais e não tenham problemas, visto que agora estamos na primavera e o pólen está no ar e está cada vez mais a provocar essas alergias? Qual é o período ideal para que esses tratamentos termais sejam feitos? Vamos lá ver. O período ideal não existe, porque implica a conjugação da disponibilidade de tempo, conjugada com as férias escolares ou conjugadas com as férias laborais. E voltamos a centrar-nos, de facto, na patologia respiratória, quando, por exemplo, os problemas respiratórios têm um fundo atópico, um fundo alérgico, por norma recomendamos que o tratamento termal seja feito imediatamente antes do início da primavera, exatamente para que, quando do aumento dessa carga polínica, que agora verificamos porque não chove, e, portanto, os pólenes andam todos no ar, as crises não existam ou sejam mais frustres, e depois um outro período de tratamento termal no final do verão, portanto antes do outono, que ciclicamente são as duas épocas em que há uma maior agudização da sintomatologia. Isto quando existe um fundo atópico, um fundo alérgico. Quando não existe, na prática o que temos verificado é que as pessoas fazem tratamento termal quando têm disponibilidade de tempo, quando têm férias ou quando lhes é possível deslocar-se à estância. Isto porquê? Porque o tratamento termal não é algo que se faça num fim de semana. Portanto, as pessoas não vão um fim de semana às termas e fazem um programa de tratamento. O que sabemos hoje é que os cursos de tratamento são tanto mais eficazes quanto mais longos e, portanto, a questão dos 14 dias, dos clássicos 14 dias de tratamento termal, que mais não são do que, ou que resultaram de uma imposição administrativa que tinha que ver com os 14 dias de comparticipação da ADSE,
são efetivamente mais eficazes do que a tendência que se foi estabelecendo de fazer esses tratamentos durante 2 períodos de 7 dias. Efetivamente os ganhos são menores quando repartidos no tempo. Por exemplo, os franceses, que são muito produtivos em termos de publicações e de trabalhos na área de termalismo, focam sempre os seus tratamentos termais e o período de tratamento termal nos 21 dias e, portanto, naturalmente que eles têm sempre muito melhores resultados porque os tratamentos mais longos são mais eficazes e consegue-se verificar mais benefícios. Portanto, não há propriamente uma época que seja a ideal. O que não pode acontecer é fazer tratamento termal e depois ir para a praia ou ir para a neve. Estas variações de temperatura é que não devem existir. O que nós recomendamos é que, quando as pessoas tencionam ir fazer férias para a neve ou ir fazer férias na praia, que o façam e que façam o tratamento termal no regresso das férias. Posteriormente às férias, para que esta variação térmica, para que esta oscilação de temperatura não seja tão marcada e não anule o efeito do tratamento termal. Muito bem. José, os tratamentos e serviços das estâncias estão associados, como referiu e muito bem, à saúde e aos benefícios terapêuticos das águas. Mas atualmente existe claramente uma nova conotação, uma conotação mais abrangente nos que diz respeito à área do relaxamento, da energia, da beleza. O que é que, enquanto diretor clínico, o que é que nos diz acerca deste reposicionamento? Temos, de facto, assistido nos últimos anos a um crescimento do conceito de spa relacionado com as termas. O spas e o termalismo são uma associação que é bem-vinda e que, de facto, pode potenciar as estâncias termais na perspectiva da procura de um outro mercado para as estâncias termais. Abranger um público mais jovem, um público mais migratório, eventualmente um público não tão fidelizado à estância. Contudo, estou convencido de que o caminho do termalismo em Portugal passa por marcar de forma vincada aquilo que diferencia as estâncias termais das restantes estruturas que disponibilizam tratamentos de beleza ou tratamentos de spa. As termas surgiram porque o seu medicamento, a sua água mineral natural, provou ou mostrou benefício no tratamento de várias patologias. E quando nós abdicamos ou secundamos ou colocamos em segundo plano este medicamento para dar a primazia àquilo que outras unidades, porventura com outras condições, porventura com outro conforto, o podem oferecer a esta faixa mais jovem, mais migratória, menos fidelizada, estamos, na minha perspectiva, e passo a expressão, a dar um tiro no pé das estâncias termais. E não nos faltam exemplos de situações em que isso de facto lamentavelmente se verificou. A estratégia foi conseguida. As estâncias termais têm que naturalmente criar alternativas para as pessoas que nos procuram e que não têm nenhuma patologia para tratar. E
que a única coisa que procuram são programas de relaxamento, de bem-estar, enfim, de descanso, de contacto com a natureza, e devem fazê-lo, mas não devem deixar de colocar a tónica da sua existência naquilo que naquilo que as diferencia dos demais espaços que podem promover essas atividades também. E devem fazê-lo sempre colocando em destaque o seu medicamento e aquilo que as permite, por exemplo, no caso das Caldas da Felgueira, manter ativas há 135 anos. As Caldas da Felgueira celebram em 2017, ou a Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, 135 anos. Curiosamente, a mesma idade que a linha da Beira Alta. Daí a existência de uma parceria com a CP. E, portanto, se fosse, porventura, à custa dos spas ou dos tratamentos de beleza e de bem-estar, tenho dúvidas que esta longevidade saudável se pudesse existir. Muito bem, José. Portanto, enquanto diretor clínico, encontra benefícios e fatores que deverão elevar sempre as notáveis vantagens dos tratamentos das estâncias termais. Não é dessa forma? Sim, eu penso que as Caldas da Felgueira, de uma maneira geral, ou no passado, onde é que se localizavam e como é que se descobriam e instalavam as estâncias termais? As pessoas iam verificando que existiam benefícios com a utilização das águas. Por exemplo, uma coisa curiosa, a água das Caldas da Felgueira despertou o interesse terapêutico para a patologia dermatológica. Era na cicatrização das feridas das ovelhas e dos pastores que por ali passavam com os seus rebanhos há muitos anos atrás, que se despertou para as propriedades terapêuticas da água. E é curioso que hoje a estância não tem indicação formal para o tratamento da patologia dermatológica, mas penso que mais tarde ou mais cedo, penso que mais cedo do que mais tarde, conseguiremos esse reconhecimento. Mas, de facto, se nós temos a possibilidade de usar, potenciar e obter benefícios com algo que a natureza nos fornece, devemos privilegiar essa forma de tratamento das pessoas e devemos fazê-lo de forma empenhada para que possamos deixar este legado às gerações futuras, porque de facto tratamentos sem água mineral natural nós conseguimos ter noutros locais, como disse, se calhar com melhores condições, com outro conforto, do que em algumas estâncias termais. Muito bem, José, muito obrigada. Pretende deixar algum conselho aos nossos ouvintes acerca desta tendência? O conselho que eu deixaria aos ouvintes era no sentido de quando ouvirem falar das termas e ouvirem sobretudo dizer aquilo que muita gente diz, que é: bom, olha, vai às termas, porque se não te fizer bem, mal também não te vai fazer, que experimentem. E porventura experimentando vão facilmente concluir de que estamos a falar de um tratamento médico com indicações muito precisas, com técnicas selecionadas em função de cada uma das pessoas que recorre à estância termal, nomeadamente às Caldas da Felgueira, e
que a região onde estamos inseridos muito deve e muito pode ainda beneficiar e ganhar com as estâncias e todas as estâncias termais que tem na região. E a propósito disso, e como forma de celebrar os 135 anos da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, este ano vamos organizar um congresso que decorrerá em Nelas, dedicado, ou cujo tema é o termalismo e o desenvolvimento regional, exatamente porque é necessário olhar para as estâncias termais como fatores de promoção do desenvolvimento e da economia local e regional. Isso naturalmente que implica a associação às estâncias de outros players que são fundamentais para que esse desidrato possa ter sucesso. Com certeza. José, muito obrigada pela partilha deste tema tão enriquecedor. Com toda a certeza que os nossos ouvintes vão estar a ouvir com toda a atenção e lançou aqui algumas dicas e fatores importantíssimos. Deixa que os nossos ouvintes façam uma reflexão acerca desta abordagem e tema que nos trouxe. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Jorge. Obrigado. E bem-aja a todos os ouvintes que nos estão a acompanhar aí desse lado. E não se esqueçam de nos acompanharem sempre todas as sextas-feiras a nossa rubrica Tendências, porque ela foi feita a pensar em si. Bem-aja.